Graça e paz para todos, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua, a minha, a nossa vida, a vida de todos os amados irmãos que estão conosco nesse momento, dando início ao nosso culto de doutrina online, onde estaremos aqui expressando com todo o amor e dedicação a palavra do nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos vocês que possam nesse momento estar orando conosco para que Deus possa nos trazer uma vida de paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade e muita saúde. Na verdade, quando se fala em prosperidade na Bíblia Sagrada, não está falando simplesmente de vida financeira, mas está falando de uma vida abençoada em todos os sentidos. Pois não existe prosperidade quando uma pessoa se encontra enferma, se encontra doente no leito de dor. Então, a prosperidade determinada pelo Senhor sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida é uma prosperidade plena em nome do Senhor Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor nesse momento, que Ele possa estar sempre nos abençoando. E lembre-se de uma coisa, o fato de você estar vivo hoje, isso é uma grande bênção de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, nesta noite eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, te exaltar, te bendizer e te engrandecer. Na beleza da tua santidade, na sua dignidade, porque o Senhor és o nosso todo-poderoso, Deus eterno, excelso, e por isso, meu Deus amado, é um dever meu estar engrandecendo ao teu santo nome. O Senhor que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o engrandecimento. Meu Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos, meu Deus, nessa noite e sempre sobre nós, para nos dar vida e saúde, meu Deus. Independente da circunstância, eu quero, ó Deus amado, pedir ao Senhor que o Senhor possa estender suas mãos sobre a nossa casa, a nossa família, sobre esta cidade, sobre o estado da Bahia, sobre o Brasil e sobre o mundo, meu Pai. Pois estamos passando por uma situação muito difícil, complexa, mas eu sei que o Senhor tem o poder, o Senhor tem o milagre, o Senhor é o Deus de maravilhas, e eu sei que o Senhor pode fazer com que as coisas possam mudar, meu Pai, em consonância a tudo quanto nós precisamos e desejamos. Que o Senhor, ó Deus amado, que faz com que a chuva caia do céu, meu Pai, para que venha a água que nós mata a nossa sede e usamos para muitas coisas, e também, principalmente, ó Deus, para que haja o alimento em nossa mesa. Isso é uma demonstração, meu Pai amado, que o Senhor jamais se esqueceu da humanidade, pois sem água, meu Pai, nós não podemos viver. E não existe na face da terra uma fábrica de água, pois a água que nós usamos constantemente, meu Pai, vem do Senhor, que tem nos sustentado em todo tempo, em todo momento. Da mesma maneira, eu lhe peço, ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, perdoe os pecados das pessoas, e isso não falo simplesmente daqueles que não são cristãos, mas eu falo de toda a humanidade, meu Deus, independente de quem é crente, de quem não é. Que todos tenham a oportunidade, meu Deus, de conhecer a sua palavra, arrepender-se de seus pecados, voltar-se para o Senhor, meu Pai, para te adorar, para se render aos teus pés, como diz a sua palavra, meu Pai, que enquanto o faraó não se humilhou perante a tua presença, meu Pai amado, ele sofreu e padeceu em meio a muitas pragas. Mas eu lhe peço nesta noite, meu Deus, tenha compaixão das pessoas que creem, que buscam, que adoram, que glorificam o Senhor, meu Pai, que buscam a sua misericórdia, a sua piedade, a sua clemência, hoje e sempre. Toma conta, ó Deus, da nossa família, toma conta dos nossos entes queridos, toma conta da nação brasileira, meu Pai. Toma conta, meu Deus amado, meu Pai, dos líderes em todos os sentidos, na política, meu Pai amado, na vida social, em todos os lugares, os líderes evangélicos também, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, que o Senhor possa estar direcionando, meu Pai amado, guiando-os poderosamente com a sua mão grandiosa, meu Deus e potente, ó Todo-Poderoso, grande El Shaddai. Eu entrego tudo em tuas santas mãos e lhe peço, abençoe tudo que será feito nesse momento, meu Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe o louvor, abençoe a mensagem e que o Senhor possa estar nos usando em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Nesse momento, minha esposa vai estar fazendo a leitura do capítulo de Isaías 53 para os nossos corações, que tem uma relação com a mensagem que será lida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Kel. Graças mais, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, e é um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui para juntos nós louvarmos, engrandecer o nome do Senhor e também aprender da sua santa palavra. Que bom, né, que o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53, do versículo 1 ao 12, nos diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu reconhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento estaremos louvando a Deus com o hino do cantor cristão 67, Cristo exaltado. Eu peço a vocês que estejam conosco adorando ao Senhor nesse momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo o cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer
entretanto, aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Nesse momento, amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês venham estar meditando comigo na mensagem do Senhor nesta noite, que fala sobre Jesus é preso. Está escrito no livro de Marcos capítulo 14, versículo 43 ao versículo 50, não é? Nós estamos durante esses dias falando sobre os momentos mais complexos da vida de Jesus quando esteve conosco aqui na terra, que foi justamente o momento da sua Páscoa, né? O momento da Páscoa aí com seus discípulos e também o momento que ele vai para o Monte das Oliveiras, no sopé do monte, no jardim Getsemane, e ali ele se reúne com seus discípulos, vai orar, e após isso acontece a sua prisão. É um momento muito difícil para Jesus, e às vezes nós temos que ser transportados, vamos dizer assim, espiritualmente. Nós temos que estar praticamente de uma maneira figurativa, analisando e vivenciando aquele momento, pois é um relato histórico do nosso Salvador. Na verdade, um momento de muita dificuldade, e não comparando com os momentos atuais que nós estamos vivenciando, mas também estamos passando por um momento difícil, pois estamos tendo a necessidade de realizarmos nossos cultos dessa maneira, em nosso lar, em nossas casas, na verdade, e nós gostaríamos muito de estarmos na igreja adorando, exaltando, engrandecendo ao Senhor. Mas enquanto isso não é possível, nós não iremos parar de estar buscando a Deus, de estar glorificando o santo nome dele. Então eu peço a você que esteja lendo comigo Marcos capítulo 14, versículo 43 ao 50, que o título é Jesus é preso. E diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão da sua palavra, fala dos nossos corações, e que eu possa achar graça para ser usado pelo teu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre, em nome de Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, não é? Quando eu falo irmãos e irmãs, talvez você pense assim, mas irmãos e irmãs são aqueles que são evangélicos, que já aceitaram o seu Jesus. Existe um critério bem simples de analisarmos, que o Senhor Cristo disse que nós devemos dar a paz do Senhor para todas as pessoas. Hoje sabemos que os cristãos têm o costume de dar a paz somente àqueles que são cristãos, mas a paz dá quem tem paz e para quem deseja
ter a paz. É, na verdade, um cumprimento dos cristãos para todas as pessoas. Na verdade, é isso que Jesus Cristo nos leva a compreender em Lucas capítulo 10, Mateus capítulo 10, quando ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho. Onde chegar, saudai com a paz em cada casa. Se aquele lugar for lugar de paz, irão receber, senão retornará para vós a vossa paz, né? E da mesma maneira, quando nós determinamos e falamos a paz do Senhor para todos os amados irmãos e irmãs, é querendo também que a palavra de Deus alcance a sua vida plenamente, é que você se quebrante e entenda que o Senhor Jesus, ele não morreu apenas para os cristãos, ele morreu para todos vocês. Independente do seu pensamento, da sua ideia, independente se você reconhece isso, se você é grato a Deus por isso ou não, mas o amor de Deus é maior do que qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de ingratidão das pessoas. O amor de Deus sempre prevalece em todo o tempo e em todo o momento. E aqui Jesus está dizendo, o Marcos, o discípulo de Jesus, está simplesmente nos trazendo a ideia de que no seu relato, entendendo que existem 4 relatos da morte de Jesus, né, do momento que ele é levado preso, e aqui nós estamos vendo o relato do livro do Evangelho de Marcos. Existe o Evangelho de Mateus, de Lucas e também de João. E cada um deles procuram descrever a maneira que eles enxergaram, viram, e também a maneira que eles lembraram. Não é verdade? Porque não foi de imediato, aconteceu e eles escreveram, não demorou anos, depois ainda do ano 70, da década de 60 para 70, onde aconteceu a destruição do templo em Jerusalém, não é verdade? Depois disso é que Marcos escreveu antes, Mateus também, se não me engano, Lucas, mas João foi quem escreveu depois, né, da destruição do templo lá em Jerusalém. Mas cada um deles estavam lembrando aos poucos daquilo que vinha à sua mente, entendendo que o livro de Lucas, ele foi um pesquisador, um observador, uma pessoa que foi até outras pessoas que tinham assistido, conhecido a Jesus, né, e através da história contada oralmente, foi que ele, quando foi contado é óbvio que é oralmente, né, foi que ele conseguiu escrever o seu livro de Lucas, né, um livro muito importante também para cada um de nós. E aqui fala o seguinte: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Já tivemos uma explicação breve sobre quem era Judas, né? Judas também que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus, não é verdade? Não, esse Judas é Judas Iscariote, não é o Judas Tadeu. E falamos brevemente sobre a sua vida, sobre a situação dele e também porque Jesus o escolheu, não é verdade? Jesus sabia muito bem que ele era o traidor em todo tempo, em todo momento. Jesus tinha ciência disso, mas Jesus quis dar, eu acredito assim, uma ideia clara do que é ser um verdadeiro cristão, um servo de Deus, na pregação do Evangelho, ainda hoje, pois em Mateus capítulo 5, 48, no 43 até o 48, vai nos dizer sobre o que é realmente amar o próximo, o que é realmente nós vivermos a palavra do Senhor. E amar a Deus é amar também os nossos inimigos, em todo tempo, em todo momento, independente da circunstância. O Senhor nosso Deus, ele nos ama, né? E aqui fala que Judas Iscariotes foi uma das pessoas, uma pessoa que fazia parte dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que fez um trato, uma aliança com o sumo sacerdote, com os sacerdotes e escribas daquele tempo, para que prendesse, entregasse Jesus. Por isso ele ganhou as 30 moedas de prata e ele esperou um momento ideal para que isso acontecesse. Por isso
diz aqui que quando Jesus estava orando com Pedro, Tiago e João, entendendo que os apóstolos não estavam orando, mas Jesus estava orando, muito angustiado e em pavor, né? Ele levanta e segue, e lhe disse: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Entendendo que Israel aqui, além de nós estarmos já num período monocrático, né, onde era necessário existir um rei, Israel estava vivendo um momento em que quem estava comandando Israel era os romanos, não é? Estava vivendo um período helenista, onde os romanos eram quem estava dominando Israel. Mas ainda assim, para os judeus, o que prevalecia era a lei judaica, o que prevalecia eram os costumes dos judeus, de sacerdotes, de escribas, não é verdade? E além de outras seitas, como fariseus, saduceus, etc. Mas os sacerdotes aqui, eles funcionavam igualmente, funciona hoje a política, funciona hoje o Senado, os deputados, os juízes, advogados, etc., né? Se descrevendo. Então, os sacerdotes tinham autoridade para levar pessoas até o Pilatos, até Herodes, e ali declarar qual o crime que eles cometeram, não é verdade? E assim poder pedir o julgamento, condenação e até mesmo uma condenação absurda, como foi a do Senhor Jesus, né? Essa questão de sacerdotes, escribas, anciãos. Os anciãos hoje são reconhecidos como os presbíteros da igreja. Não é verdade? Quando nós analisamos essa questão de anciãos, é justamente os presbíteros, pois para ser um presbítero, de acordo com a Bíblia, tinha que ser pessoas maduras, pessoas não neófitas na fé, novos convertidos, e nem tampouco novos em idades. Tinha que ser pessoas maduras realmente, que tinham já um conhecimento, um entendimento daquilo que estava fazendo. Tirando como eu posso dizer assim, uma divergência com a questão de Timóteo, pois Timóteo foi separado para servir ao Senhor, ser um evangelista. Quando eu falo evangelista, não é que Timóteo foi consagrado evangelista, não. Timóteo, ele estava exercendo a função. Pois ser pastor, ser diácono, é ser evangelista também. Jesus foi o primeiro, um grande evangelista aqui na terra. Em nenhum momento nós vemos que Jesus foi consagrado evangelista. Ser evangelista é todo aquele que evangeliza, é todo aquele que fala a palavra de Deus, que prega o evangelho, que ganha almas, que sai evangelizando pelas cidades e pelo mundo afora. É o mesmo papel que os missionários fazem hoje, não é? E isso não está diferente, não é desligado da função de pastor, de diácono ou qualquer um outro líder dentro da igreja, né? E diz que Judas, um dos 12, que com ele estava vindo com ele, né, da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba. Quando fala turba, está falando de uma multidão. Turba é o mesmo que multidão. E quando se fala de multidão, eu lhe pergunto: o que é uma multidão para você? Olhando hoje, na sua visão, quantas pessoas se compõem uma multidão? Será que uma quantidade de 100 pessoas é uma multidão? Será que a quantidade de 200 pessoas é uma multidão? 500 pessoas, na sua visão, já passa a ser uma multidão? Ou será que você analisa uma multidão como uma quantidade de pessoas que se encontram dentro de um estádio de futebol? O que é uma multidão para você? E aqui a Bíblia está dizendo que não foi apenas os escribas, os sacerdotes e anciãos que foram prender Jesus, não. Uma turba, uma multidão com espadas e porretes. Quando nós analisamos essa questão de espadas e porretes na mão desses homens, está também trazendo a ideia de que
que eles estavam ali para o que desse e viesse. Nós sabemos que Paulo, ele foi linchado, tentaram fazer um linchamento de Paulo, né? Mas Estevão também foi linchado. Linchado é quando a pessoa é espancada até a morte. Paulo sofreu um linchamento, só que as pessoas pensaram que ele estava morto, mas ele não estava. Depois que eles deram Paulo por morto e foram embora para seus lares, Paulo levantou-se e seguiu o caminho. Mas nesse momento que nós estamos vendo aqui, caso houvesse resistência, era possível que isso acontecesse. Não apenas com o Senhor Jesus, mas com os apóstolos que estavam com ele também. Com as pessoas que estavam ali reunidas com ele. Pois não foi simplesmente os sacerdotes que serviam, né, como, vamos dizer assim, soldados, policiais, etc. Né? Pessoas que são oficiais de justiça hoje, que vão com segurança levar mandado de prisão às casas das pessoas também. Paulo também tinha essa função de um servo do sumo sacerdote, que pegou carro na mão do sumo sacerdote para ir às igrejas e cidades prender os cristãos. Você pode analisar isso com facilidade. Paulo, que também declarou ser um fariseu, né, fazia parte de uma dessas seitas e tinha muita responsabilidade e autoridade, o que nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. E eles tinham ido até Jesus, Judas Iscariotes, com uma multidão, além dos sacerdotes, escribas e anciãos, com espadas e porretes. Para que espadas e porretes? Nós podemos analisar no livro de João e também de Lucas, que Jesus fala que era para o apóstolo Pedro guardar a espada, pois quem vive da espada, pela espada também morre. Não é verdade? Então, eles foram ali com essa intenção. Não foi uma intenção amigável, não foi uma convocação amigável, não. Era algo obrigatório. Jesus tinha que, de maneira compulsória, seguir os sacerdotes naquele momento. E no versículo 44 fala assim: ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Desculpe. Hoje nós temos visto muitas pessoas que usam esse termo, essa ideia de Judas Iscariotes, porque beijou Jesus e traiu Jesus, não é? Através de um beijo, dando um sinal de um beijo. Eu não acredito em quem anda beijando, não acredito em beijos, porque Judas traiu Jesus com beijos. Amados, essa questão, se você for olhar nas cartas de Paulo, todas as cartas que ele começava e terminava, ele terminava saudando as pessoas com ósculo santo, que é beijo, não é? Beijo entre os judeus, isso é normal. Um irmão em Cristo, um judeu beijar o outro no rosto, não tem nada a ver com traição, gente. Pelo amor de Deus, né? Então quer dizer que se você beijar alguém, você está traindo? Não, isso é uma maneira de cumprimento. E Judas Iscariotes, ele simplesmente disse para aquelas pessoas que estavam indo com ele prender Jesus: olha, é aquele que eu beijar. Ou simplesmente poderia ter dito assim: é aquele que eu beijar primeiro. Uma ideia de respeito também. Não que Judas Iscariotes não beijavam os outros apóstolos e as pessoas que viviam naquele mesmo tempo. Hoje aqui existe essa diferença de homem cumprimentar o outro com a mão ou simplesmente dando um abraço quando é muito íntimo. Mas não há nada de mal em beijar o rosto da pessoa que você tem como irmão em Cristo. Não existe nada. Mas cada um tem a sua cultura. Aqui tem pessoas que podem se escandalizar nessa questão, né? Não aceitar, eis a questão.
Mas lá em Israel, em Jerusalém, isso era natural. É tanto que o apóstolo Paulo, como eu já disse, sempre saudava os irmãos e também encerrava as cartas dele saudando os irmãos com o ósculo santo. Não é verdade? E Judas, ele disse: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. Aqui nós estamos vendo que é ele pede para que levasse Jesus com segurança. Mas sabemos muito bem, temos uma ideia clara de que a prisão de Jesus não foi algo assim pacífico e nem tampouco simplesmente algo amigável, apesar que ele estava preparado, ele mesmo se entregou, como minha esposa aqui leu Isaías 53, né? Ele não resistiu à prisão, ele não pensou em fugir naquele momento, ele sabia que essas coisas iriam acontecer e seria aquele dia, aquela hora, ele estava pronto para isso, em momento algum ele resistiu, né? Não foi, vamos dizer assim, uma prisão de maneira, uma convocação coercitiva, né? Mas ele estava ali à disposição, mas sabemos que ele também sofreu daquele momento até o momento da sua morte. Amém? E diz versículo 45. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Aqui nós estamos vendo a concretização da ação de Judas Iscariotes. Beijou ao Senhor Jesus. Amados, quando se fala de traição, nós temos vários relatos, ideias. Já expliquei aqui a respeito disso também, a ação e a prática de traidores. Mas existem pessoas também que um traidor, ela pode ser relacionada ou reconhecida através das suas palavras e mentiras, né? Pessoas que traem um ao outro, vamos dizer assim, são pessoas que também não têm firmamento, não têm ética, não têm moral, não têm caráter. São pessoas que brincam com as palavras, prometem. Um fato bem, vamos dizer assim, complexo em nosso meio, como cristãos, é quando um cristão fala para outra pessoa assim: eu juro por Deus. Essa expressão que nós falamos demonstra uma certa falsidade, uma certa mentira, uma certa falta de responsabilidade e sinceridade nas palavras das pessoas. Por quê? Jesus declarou claramente que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, etc., e nem tampouco por Deus. Entendeu? Porque quando você é uma pessoa séria e de respeito, você não tem que jurar por ninguém. A sua palavra tem que valer e pronto. Você não tem que jurar: eu estou falando a verdade, eu juro que eu estou falando a verdade. Todo mundo fala, o mentiroso é quem mais usa esse termo: eu juro que estou falando a verdade. Os mentirosos falam isso com tranquilidade. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro por meus filhos, eu juro pela minha família, eu juro pela minha esposa. Então, quando Jesus fala que nós não devemos jurar por nada, é querendo dizer o seguinte: a sua palavra tem que valer como verdade. Já pensou, você já viu na Bíblia alguém perguntando a Jesus se Jesus poderia jurar por algo que ele dizia? Ou que ele disse? Quando os homens foram pedir a Jesus um sinal, ele disse: não vou dar sinal nenhum. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, eu tenho que dar sinal a vocês. Porque os sinais já estavam acontecendo. Jesus estava curando, estava ressuscitando, estava multiplicando os pães. Jesus estava fazendo várias coisas e ainda os hipócritas estavam indo a ele pedindo: se o Senhor, se isso é isso tudo mesmo, se isso é o enviado de Deus, mostra um sinal. Jesus: não tem que mostrar sinal a vocês. Não tem que mostrar nada. Então, se as pessoas não acreditam na sua palavra, você não tem que jurar. Pois quando você jura, demonstra que você é mentiroso.
Ainda mais colocando a vida de outra pessoa. Juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pela minha filha, juro pela minha família, juro pela minha esposa. Não, você está simplesmente mostrando que você está mentindo. Ou simplesmente a pessoa não acredita em você. Então existem erros grandiosos nas nossas atitudes e ações. E quando nós, não temos o costume de dizer a verdade, fica difícil as pessoas acreditarem na gente. E por isso, além de traidores, como eu já falei, trai-se amigos com amigos. Existem pessoas que têm o costume. Uma pessoa que mente compulsivamente, uma pessoa que tudo que conversa vem com mentiras, essa pessoa também é uma traidora, gente. As palavras dela não é de confiança. Se as palavras dela não é de confiança, então como acreditar no que ela disse? E existem as outras pessoas que elas gostam de acreditar nas mentiras que lhe convêm. Se uma pessoa conta uma mentira, e a mentira que ela está contando, falando mal de outras, de demais, me agrada, então eu vou estar sujeito, o meu pensamento, o meu caráter é se dobrar aquela mentira, porque aquela mentira está me satisfazendo. E existem muitas pessoas assim, que elas não procuram pesquisar, não procuram analisar, não procuram a coerência, observar com dedicação, com atenção, as coisas que são verdades, ainda mais hoje com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram e outras coisas mais, e YouTube. As pessoas estão achando que as notícias que saem no Facebook, que saem no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, tudo que ali estão sendo descrito ou falada, são verdades. Aí aparece uma pessoa com um jaleco branco dizendo: eu sou doutor não sei quem, ou doutor não sei quem, eu trabalho em tal hospital, eu sou isso e aquilo, e conta uma mentira e está todo mundo acreditando, está vendo aí, e espalham essas mentiras de maneira grotesca. Hoje reconhecido como fake news, né? Então, qual é a base disso? Nós temos que pesquisar, saber se certas coisas é verdade ou não, olhar, assistir às vezes um jornal, não apenas um, mas 2, 3, pesquisar em outras fontes sérias, se o que nós estamos passando, espalhando, divulgando, é realmente verdade. Pois existem hoje profissionais da mentira, das fake news, que estão aí espalhando tantas coisas e nós estamos simplesmente sendo um promotor, trabalhando para essas pessoas em vão. E aí que vem. As mentiras que se contam lhe agradam, então você se sente satisfeito, feliz em receber, em atender, muda até mesmo o ânimo, muda até mesmo a personalidade na hora que você ouve algo que não lhe agrada ou ouve algo que lhe agrada. E você é tentado a espalhar isso como se fosse verdade. Alguém lhe disse: fulano traiu Beltrano. Já parou para pensar que isso divulga, isso vende, isso chama atenção? Mas alguém já chegou na sua casa para dizer assim: olha, fulana dê um beijo, um abraço, um presente para cicrana. Isso não chama atenção, isso não é agradável. Entenderam também que nesse momento de pandemia existem muitas coisas erradas e mentirosas acontecendo. Então, traidor, nós temos que entender, amado, que tem pessoas que não é simplesmente pelo fato de trair alguém, mas pelo fato de mentir, pelo fato de viver espalhando mentiras, também tem um aspecto, tem um perfil de traidor ou traidora, Então, no versículo 45 fala: e logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Nós estamos vendo aqui que a ação de Judas foi como se nada tivesse acontecendo. Ele chamou Jesus de mestre
e o beijou. Né? O mentiroso, o traidor, às vezes quer se comportar como se tudo fosse normal. Como se as coisas fossem normais. Né? Eles fazem sem falar das pessoas que se vitimizam. E isso hoje em dia tem demais. Muitas pessoas que se vitimizam. Elas fazem as coisas erradas e depois se colocam como vítimas. Entendeu? Já falei um pouco sobre essa questão. Mas trazendo novamente aqui uma ideia clara. Amados, o ato de você ou qualquer pessoa se vitimizar não vai tirar de você a culpa. E nem tampouco o crime que muitas pessoas têm cometido. Como já vi uma certa história, ou uma história que possa ser que não seja verdade, mas isso é questão. Se você pegar um travesseiro de espumas, né, de pena, e rasgá-lo em cima de um edifício e jogar essas penas, será que depois você consegue juntar todas elas? Assim é a mentira. Assim às vezes é uma traição. Assim é uma calúnia. Assim é uma difamação. Assim é as pessoas que agem de acordo, ela se beneficia. Se é para agradá-la, ela faz tudo que seja possível. Puxa o tapete de um, age com mentira com outro, né? Trai outro e assim procede. Importante que ela se dê bem. Mas o que é muito interessante nós analisarmos é o seguinte, amados. Tudo que nós estamos plantando, um dia nós iremos colher. Tudo. Né? O livro de Apocalipse fala que as nossas obras, elas nos acompanham. E naquele grande dia do julgamento, nós iremos sermos julgados justamente pelas ações que nós praticamos aqui na terra. Assim como Judas Iscariotes, ele obteve imediatamente a resposta da sua traição. Então, nós também não podemos viver beijando a Jesus igualmente a Judas. E o que é beijar Jesus igualmente a Judas? É quando você vai buscar a Deus simplesmente interessado no que Ele pode lhe dar. Judas estava com Jesus o tempo todo. Judas teve, olha, preste bem atenção, Judas tinha dom para curar, tinha dom para expulsar demônios, tinha dom para fazer milagres. Judas teve a honra de andar com Jesus, ser amigo de Jesus, comer no mesmo prato que Jesus. E no último momento de Jesus, Judas também ainda ganhou 30 moedas de prata. Ou seja, era alguém que queria só se beneficiar. E você? Será que ser cristão é só se dar bem? Eu vou pedir licença para falar algo aqui. Nós estamos esses dias com a igreja fechada. E vocês, um dia desse, uma irmã ligou para mim e falou assim: pastor, por que o senhor não falou sobre o dízimo, sobre a oferta nas lives, nos cultos que o senhor está realizando? Eu sou franco, amados, a vocês, que eu tenho vergonha de fazer isso na rede social. Porque nós temos a igreja. Ah, mas a igreja agora está fechada, mas não é o meu perfil ir para a rede social pedir dinheiro. É algo meu. Não tenho de Deus. Deus não colocou no meu coração esse pensamento, essa ideia. Respeito quem faz isso. Mas hoje existem muitas pessoas que estão tendo uma prática completamente adversa com o que a Bíblia fala. E isso tem envergonhado o Evangelho. E isso me causa vergonha também. E o
evangelho, amado, não é apenas dinheiro, não é só dinheiro. Pelo contrário, o evangelho é a palavra de Deus. Se eu estou vivo hoje é porque Deus tem me sustentado, a mim, minha esposa, minha filha, meu genro, nossos familiares. Só que às vezes as pessoas não param para analisar essas questões. E semelhante a Judas, ele só se beneficiou e no último momento da vida dele, ele estava vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E até quando as pessoas irão permanecer dessa maneira, vendendo a Jesus? Será que é só isto que é o evangelho? Se você for estudar sobre a Bíblia verdadeiramente, passo a passo, com dedicação, você vai ver que quase praticamente os apóstolos que tinham condições financeiras, Pedro, Mateus, Tiago, João, que eram pescadores, o próprio Paulo, quando eles começaram a pregar o evangelho, viver o evangelho, eles ficaram mais pobres do que eram antes, gente. Eles perderam as riquezas que eles tinham. Lembre-se do que Zaqueu fez. Zaqueu disse: Senhor, hoje eu irei dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguma pessoa defraudei, eu roubei, darei 4 vezes mais. Você sabe o que é isto? Dar metade dos seus bens aos pobres. Desculpem. E se alguma pessoa ele defraudou, prometer dar 4 vezes mais. Por acaso Zaqueu enriqueceu ao fazer isto? Foi o pensamento dele: eu vou fazer isso porque eu vou ficar rico. Pois hoje as pessoas estão fazendo algo interessado no que ela vai alcançar de Deus. Não, eu vou dar isso para a igreja porque Deus vai me abençoar. É esse o seu pensamento, o seu propósito? Não está vendo que você está se comportando semelhante a Judas? Andar com Jesus, beijar Jesus, viver ao lado de Jesus, pelo que ele nos dá. E não pelo que nós podemos oferecer por tudo que ele deu. Qual é a coerência, amados? A nossa cidade não é terrena. A nossa casa não é feita pelas mãos de homens. Então, se o pensamento seu e de muitas pessoas é apenas se favorecer com o evangelho, você está completamente equivocado. Eu já sou muito favorecido a partir do momento em que Jesus morreu por mim. Então nós precisamos analisar ponto a ponto o que é o evangelho. O que é pregar a palavra de Deus. E hoje as pessoas elas estão muito além e aquém do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Pois o evangelho é doação. O evangelho é muito mais se dar do que receber. O evangelho é o exemplo de Cristo. Cristo veio e deu e se entregou por nós. Só que às vezes nós não temos essa ideia prática, não é? Estamos como Judas. Beijamos a Jesus e alcançamos tudo que ele nos oferece, mas não fazemos nada na prática por ele. Então vamos deixar de sermos Judas e sermos mais semelhantes a Cristo. Um exemplo disso é nós analisarmos o que é ser altruísta. Não da maneira que vem sendo hoje. Eu vou fazer um benefício a alguém, vou tirar uma foto para as pessoas verem. Pelo amor de Deus, gente. Não foi esse o ensinamento de Jesus. Jesus disse o quê? Se for dar alguém, dê com a mão direita que a esquerda não possa ver. Quer dar a alguma pessoa, não fique tirando fotos. Cada um faz o que bem quer, mas o que isso está querendo dizer é justamente isso. Quando você quer fazer algo para uma pessoa, faça sem que as outras pessoas precisem saber.
Se você quer o exemplo, às vezes, olha, quando você faz algo de bom, quem tem que divulgar esse algo de bom que você fez não é você, mas a pessoa que foi agraciada pela sua bondade. As pessoas que foram curadas por Jesus, como o endemoniado gadareno, em algumas Bíblias fala gadareno, outros geraseno, foi ele que saiu em Gadara falando para a sua família, para as pessoas daquela cidade, que Jesus tinha libertado ele, gente. Na maioria das vezes que você vê Jesus fazendo um milagre, você vai analisar que Jesus dizia assim, ó, não contai a ninguém. Porque não era a visão, e hoje não. As pessoas querem fazer algo, querem divulgar e dizer, olha, eu fiz. Ela está tirando a glória de Deus e colocando nela. Ela está achando que o poder de Deus está simplesmente, como eu posso dizer assim, o poder de Deus está como se estivesse a dispor dela, simplesmente dela, que Deus só age através dela, que as coisas acontecem por causa dela, que a unção desce porque é ela. Ela está simplesmente se colocando num patamar que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Pois a Bíblia fala que quando Deus mandou Moisés e Arão irem até Faraó e disse, olha, se ele pedir um sinal, jogue o bordão, o cajado, a vara no chão, e se transformou em serpente. Aí Faraó vem e manda seus súditos, seus sacerdotes fazer o mesmo. E não é que eles fazem e jogam lá as suas varas e transformam-se também em serpentes? Então você tem que analisar às vezes que o fato de uma pessoa fazer algo que às vezes demonstra até um certo poder e usar o nome de Jesus não quer dizer que foi Jesus. Por isso Jesus fala sobre os falsos cristos, os falsos mestres. Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, eu não curava em teu nome, não expulsava demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, volto a dizer, com base na Bíblia, não venda a bênção, não vendam milagres, não. Porque Jesus nunca cobrou nada para fazer milagres. E Jesus também não cobrou nada para Judas Iscariotes, e ainda assim ele morreu por Judas também. Versículo 46. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Estamos vendo que Jesus foi preso. E eu acredito que a história, nem tudo que nós estamos lendo na Bíblia vai nos mostrar de maneira detalhada como realmente aconteceu. Mas podemos analisar que houve ali um embate, como se fosse assim, uma briga entre eles. Apesar que os que estavam com Jesus eram 11. Dizem que tinha mais um. Mais à frente eu falo sobre isso. Né? E uma multidão, né, sacerdotes, escribas, anciãos, e mais uma multidão de soldados e demais pessoas. E prenderam a Jesus, mas com Jesus havia 11, né? E entre esses, sacando da espada, um dos que estavam com Jesus,
feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Essa palavra espada aqui, porque nós temos que analisar a Bíblia com cuidado, amado, é porque existem intérpretes, o trabalho de interpretar do grego para a língua portuguesa, para outros idiomas, o trabalho que deu para Martinho Lutero interpretar a Bíblia para o idioma alemão, é muito cuidadoso, é muito complicado, complexo, demanda muita atenção e trabalhos de várias pessoas. Imagine só no tempo em que não existia gráficas, não existiam as coisas, tradutor, você pega hoje uma palavra que você não conhece em outro idioma, no idioma russo, você coloca no Google Tradutor e ele traduz para você. Nesse tempo não existia o Google Tradutor, não, gente, pelo amor de Deus. Então, às vezes, uma palavra só existe no grego para nosso idioma vários significados. E é justamente aí que nós devemos analisar ponto a ponto. Quando se fala de espada, está falando de machaira, que quer dizer um punhal, que o homem aqui, um dos que estavam com Jesus, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Aqui está falando cortar, não é? Existe uma história que fala que arrancou-se a orelha, mas aqui no livro de Mateus e Marcos fala cortou-lhe a orelha, não é? E não fala sobre o nome do sacerdote, não fala quem era aquele sacerdote, não fala se foi a orelha direita ou a esquerda, mas era o servo do sumo sacerdote, não é? Mas mais à frente nós iremos analisar que João ele fala que foi a orelha direita e fala também que o nome do sacerdote era Malco. Por quê? João, quando ele escreve a sua carta, o seu evangelho, já é bem à frente, lá na década de 80 para 90, né, do primeiro século. E as cartas de Marcos, de Lucas, é muito provável, Mateus, os evangelhos desses três, estavam já circulando nas igrejas, ensinando, mostrando a história de Jesus para o povo. Por que Mateus, Lucas e Marcos não contam, não detalham o nome do soldado ou o nome de Pedro, que foi Pedro? Nós sabemos que foi Pedro que fez isso. Porque se eles declaram isso no período em que Pedro estava vivo, é óbvio que Pedro seria perseguido. Então, João declara o nome de Pedro e o do servo do sacerdote, do sumo sacerdote, Malco, porque aqui Pedro já está morto. Se não me engano, Pedro morre na década de 60 em Roma. Não é? Então Pedro já está morto, então João se sente no direito, né, de declarar quem foi o apóstolo que sacou da espada e matou cortou a orelha do soldado Malco. Porque Pedro não estava mais com vida e não estava mais correndo risco. É essa questão, a diferença da escrita de João para a escrita dos outros apóstolos. João, ele escreve num período já, né, que praticamente quase todos os apóstolos estavam mortos. Então João, ele pode declarar, ele pode dizer, ele pode falar certas coisas. Entendeu? E aqui no livro dele ele fala no seu evangelho que foi Pedro quem fez isso. E declara qual foi a orelha também, o detalhe. Às vezes existem pessoas que são mais detalhistas do que outras. Por que a orelha direita? Porque o servo do sumo sacerdote, é óbvio que com o tempo ele poderia também se tornar um sumo sacerdote. E para ser também servo do sumo sacerdote, ele tinha que ser uma pessoa perfeita fisicamente. No Antigo Testamento existia muito esse critério de pessoas que tinham que ter o seu físico perfeito, e principalmente a questão da orelha direita.
em Levítico capítulo 21, versículo 17. Vamos lá rapidinho, para nós termos uma ideia prática do que eu estou falando. Levítico capítulo 21, versículo 17, diz assim, verso 17, falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, se houvesse um defeito no servo do sumo sacerdote, ele não poderia mais estar trabalhando, praticando seu ofício para o sumo sacerdote. Então o que é que Jesus faz? Pedro cortou a orelha do soldado Malco, mas Jesus foi lá e consertou, curou. Se decepou, Jesus colocou no lugar e não deixou cicatrizes nenhuma. Está entendendo? Entendendo que aqui Pedro ele faz o uso de um punhal, de uma adaga e não de uma espada. Já falei sobre isso, não vou entrar nesse detalhe agora. É tanto que o significado dessa palavra machara é punhal, não é espada. Mas isso com o tempo, hoje eu posso com facilidade descobrir. Mas a pessoa quando está lá traduzido, aí tem a palavra lá machara, uns podem pensar é punhal ou espada e tal, bota qualquer uma das duas. Entendeu? Mas sabemos isso, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E lá em Levítico 21, 17 fala que a pessoa não poderia ter nenhum defeito. Indo mais com detalhes no livro de Levítico, se não me engano no capítulo 22, fala que existia também alguns costumes, né, de colocar-se a unção ou ungir a orelha direita também. E o Senhor nos fala também que a pessoa não poderia ter nenhum defeito. Lá no Antigo Testamento dava-se muita ênfase à questão física. Então Deus não é a favor de pessoas servirem a Ele se tiver algum defeito. Isso era no Antigo Testamento, amado. No Novo Testamento, o defeito que o Senhor coloca em pauta aqui é espiritual. Não adianta você ter a sua estética perfeita, né? O seu corpo perfeito, se você não tem caráter, se você não tem moral, se você não tem ética, se você não é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa que trai, que mente, que engana, que trapaceia, se você só pensa em si, se você é arrogante, é soberba, é jactanciosa, é presunçosa, é orgulhosa. No Novo Testamento, no tempo da graça, o que está em pauta é justamente a personalidade não física, mas espiritual. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Está falando, sejais semelhantes ao vosso Deus no seu trato, nos seus cuidados, nas suas ações e nas suas práticas. Versículo 48 fala, disse-lhe Jesus, saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Aqui nós estamos vendo, né, um parecer muito simples e comparável no versículo 48 e 49 ao que está escrito lá em Isaías 53, né? Jesus foi contado, amado, entre os bandidos, como aqui está escrito em Isaías 53, vou usar essa outra Bíblia aqui, que eu gosto muito de ler. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se, e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos.
embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Né? Aqui nós estamos vendo claramente que Jesus foi contado com os ímpios. Versículo 12 fala assim: eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Né? Jesus foi preso, como está escrito aqui no versículo 48 de Marcos 14, 48, e eu li agora Isaías 53, versículo 12. Ele foi contado entre os criminosos, e aqui no versículo 48 Jesus disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um bandido, um criminoso, um salteador. Jesus está declarando a realidade que eu venho contando aqui durante esses dias. O quanto ele sofreu, você acha? Trazendo agora, hoje existe já um exemplo, os direitos humanos, né? Que é uma parte das pessoas que estudam, trabalham, advogados, juízes, etc., que são designadas para cuidar das pessoas que são presas. Como é que elas estão na cadeia, se estão sendo bem alimentadas, se tem um lugar apropriado para dormir, se tem um banheiro, se tem água para beber, né? Se tem o banho de sol, se tem água para tomar banho, tudo isso. Se foi espancado ou não, hoje nós temos os direitos humanos que cuidam das pessoas que são presas. Tem uma pessoa, quando vai presa, tem que fazer corpo de delito para saber se ela foi espancada, sofreu algum tipo de tortura. Mas você já parou para pensar? Hoje existe isso. Você já parou para pensar que antigamente não existia isso, gente? Quem foi os direitos humanos para Jesus? Quem foi que estava ali para analisar, para ver como ele estava sendo preso, como ele estava sendo levado, como ele se estava sofrendo alguma perseguição, se alguém estava agredindo a Jesus? Ele está declarando aqui: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador e como a um criminoso. Jesus foi preso porque as pessoas estavam com muita raiva de Jesus. Além de estarem com raiva, João declara que elas estavam endemoniadas e caíram por terra quando Jesus pergunta: a quem buscai? A Jesus Nazareno diz: eis-me aqui, sou eu. Eles caem por terra. Aí eu lhe pergunto: você acha que pessoas com raiva endemoniadas pegaram Jesus amigavelmente? Não. Eles descarregaram toda a raiva que estavam sentindo de Jesus. Dá para você mais ou menos analisar, pensar? Você já viu uma pessoa sendo espancada? Já viu uma pessoa sendo linchada? Há uns anos atrás eu ouvi uma notícia que uma mulher lá em Santa Catarina, aqui no Brasil, foi linchada até a morte. Depois foi linchada, é óbvio que até a morte. Mas depois descobriram que ela era inocente. E isso me deixou assim triste, me deixou assim pensativo. Sabe o que acontece às vezes, como eu falei sobre fake news? É que se uma pessoa passar na rua correndo, e você bem claro, ainda mais se for um favelado, um negro, e alguém gritar assim: pega ladrão. Como nós estamos vivendo um período, agora não, mas durante muitos anos, muito tempo, de muita injustiça no nosso país, às vezes tem pessoas que se sentem no direito de praticar, de fazer justiça com as próprias mãos. E se de uma maneira, brincando ou não, você gritar na rua: pega ladrão, e tiver uma pessoa menosprezada, um negro ou uma pessoa numa favela, gente, ela pode ser linchada.
Porque quem está ali pode ouvir isso. Eu já vi pessoas passarem por quase serem lixadas, vi serem espancadas. Entendeu? E eu ouvi também assim, pessoas que nem sabiam por que motivo, por que razão estavam batendo naquela pessoa, ela estava indo também para bater. Imagine uma autoridade dizendo que, desculpe, que esse homem aqui era um bandido. Então eles não foram com alegria pegar Jesus, não. Entendendo que aqui foi à noite, né? Não foi nem durante o dia. Foi à noite. Né? E versículo 49 fala assim: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando. Aqui nós estamos vendo uma declaração de Jesus que está escrito também no livro de, se não me engano, Isaías, não, Lucas 19, 47. Vamos lá analisar rapidinho. Lucas 19, 47. Que diz assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, matá-lo. Lucas 19, 47. Está falando que diariamente Jesus ensinava no templo. O que é diariamente? Constante. Né? Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, procuravam matá-lo. E aqui nós estamos vendo, lemos aqui no início de Marcos 14, 43, que os principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes, foram prender Jesus. Então já estamos vendo lá em Lucas que o que Marcos conta não se contradiz, estão entrelaçados, são tudo verdade. Verdades. Então essa é a questão. Jesus está dizendo: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando. Desculpe. Jesus tinha o costume de ir ao templo, amado. Aí tem gente que fala assim: Jesus não fez igreja. Eu lhe pergunto, onde foi que você viu Jesus mandar derrubar a igreja? Ou fechar a igreja? Entendendo que além do templo de Jerusalém, existiam as sinagogas. E Jesus tinha um costume constante de estar nas sinagogas. Quando não estava no templo, estava nas sinagogas. E sempre ensinando. Quando as pessoas não permitiam ele entrar, ele ia ensinar em vários lugares. Como também no Sermão do Monte. Mas Jesus nunca foi contrário ao que as pessoas leigas hoje vivem dizendo: Jesus não construiu o templo, Jesus não ia para o templo. Olha aqui dizendo: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando. Então, o fato de hoje as igrejas estarem fechadas, apesar que são paredes e tal, mas Jesus não é contrário a igrejas não, amados. Nunca foi. Nunca foi. Mas Jesus disse que o templo seria derrubado lá em Jerusalém. E foi. Ali foi uma promessa. Ali foi uma escritura, como aqui está dizendo mais à frente. E não me prendeste. Não é? Todos os dias estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Jesus não mandou derrubar templo nenhum não, amados. Aconteceu aquela guerra em Jerusalém, mas Jesus não foi contra templo não. Hoje nós estamos em casa, mas as pessoas que o fato delas serem antissociais, não gostarem da convivência social, não é? Serem pessoas que ela não consegue se dar bem, conviver com outra, viver em paz. Tem pessoas que ela não consegue viver em paz nem com ela mesma. Se ela ficar dentro de casa sozinha, ela começa a falar sozinha,
começa a conversar sozinha, começa a brigar sozinha com ela mesma. Então tem pessoas que ela não consegue viver no meio da sociedade. Confusão em casa, arruma confusão com os vizinhos, arruma confusão em todos os lugares. E ela acha que, só pelo fato dela ser antissocial, ela acha que ela pode buscar Deus em casa. Então, chegando no céu, ela vai fazer o quê? Mandar expulsar todo mundo para ela ficar sozinha no céu? Não é bem assim. Não é? Jesus tinha um costume, amado, tinha um prazer de ir ao templo fazer a vontade de Deus. Uma das coisas que você vai ver no livro de João, que Jesus fez com dedicação no templo, foi arrumar o templo, expulsar os cambistas, as pessoas que estavam no templo por interesse. Mas em nenhum momento ele mandou destruir o templo, não é? Então ele disse: tudo isso é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram. E esse momento que nós estamos vivenciando, a pergunta fica para você: até quando você vai fugir? Aqui sabemos que os apóstolos fugiram e tal. Abaixo vai dizer que Jesus, seguido por um jovem, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Diz a história, alguns historiadores, que esse jovem é justamente o Marcos. Eis a questão, amados. Os apóstolos fugiram, Marcos também fugiu, mas fugiu porque também não era para eles morrerem naquele momento, né? Não era a hora deles. Depois nós vemos que a história conta que todos eles padeceram por amor a Jesus. Mas eu lhe pergunto: você vai fugir até quando? Pois Jesus morreu por você. Morreu por mim. Morreu por nós. Por isso, nesse momento, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Assim como eu falei no início que a pessoa que ela mente, ela também pode ser uma traidora. Eu digo a você o seguinte: se você tem fé em Deus, nada vai lhe afastar dos caminhos do Senhor. Não é porque a igreja está fechada que a sua fé vai se esfriar, não. Ore em casa, busque a Deus em casa. Use a fé, porque Deus, em todo tempo, Ele é contigo. Deus te abençoe grandemente. Nesse momento, minha esposa vai estar falando o nome das pessoas que estão assistindo na live, esse culto online, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E também estará fazendo a oração final, e eu volto aqui dando um recadinho e dando uma bênção apostólica. Deus abençoe a vocês. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mandar um abraço especial a todos vocês que esteve conosco, né? Uns já saíram, outros continuam, né? A irmã Ana Souza, meu cunhado Hernandes Silva, a irmã Gil Reis, a diaconisa Lenita, né? Nita Araújo, a irmã Rosa Barbosa, Rosa Andrade, Jonas Souza, Dora Menezes, Marlene Mendes, Lúcia Cruzado, Edson Santos, Rosa Ribeiro, que Deus abençoe, Vanessa Santos, a irmã Juscelia, a irmã Joana e toda a sua família, Marta, a irmã Isaura, que Deus abençoe aí, a irmã Daíse Silva, Robson, Jane Oliveira, Romilda, a irmã Romilda, Gracinha Costa, a irmã Tati Couto, Meire Pereira e Fátima Amaral. Que Deus continue abençoando todos vocês que esteve e que continuam até agora nesse momento conosco, poderosamente. Grande beijo para vocês, minhas queridas, e a paz do Senhor para os amados irmãos também que esteve conosco. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar?
Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos te louvar, ó Deus, e te exaltar e agradecer ao Senhor. Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, nos sustenta com tua mão forte, não nos deixe cair, Senhor, mas que o Senhor possa nos livrar e nos libertar. Meu Deus, abençoa todas as famílias, meu Deus, a nossa cidade, as autoridades constituídas, que todos sejam abençoados por ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Amados, que Deus seja abençoando a sua vida grandemente, poderosamente. Domingo pela manhã nós estaremos aqui novamente com a Escola Bíblica Dominical, falando sobre a Palavra de Deus aos nossos corações, sobre o tema, nosso tema durante esses dias é família, né? Eu peço a todos vocês que estejam conosco e que Deus possa estar te honrando em nome do Senhor Jesus. Que você não perca a sua fé, a sua confiança no Senhor dos Exércitos, que você jamais venha desfalecer a sua fé, mostre que a sua fé é verdadeira, é genuína, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos nesse momento. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. que a graça do Senhor Jesus, Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus. Deus e Glória a aplaudir o Deus. Senhor. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe, amados irmãos. Agradeço aqui a minha esposa, a irmã Evelyn, minha filha, meu genro Odailson, e a todos vocês que estão participando conosco. Continue, divulgue logo após esse vídeo para demais pessoas, levando a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais.